essa reportagem é força. Quem ganhou e quem perdeu no nosso futebol? Está havendo uma mudança radical que eu chamo da pirâmide hierárquica do futebol brasileiro. A definição de clube grande, ela mudou completamente. Será que você está preparado para encarar esse assunto? Pensando que só camisa, só história vai resolver a questão, vai parar no tempo. E aí, boa tarde, tudo massa? Deixa eu te fazer uma pergunta. De que maneira você acompanha seu time? Vê os jogos pela televisão? Ou pela telinha do celular, através dos aplicativos? Obrigado. Ou é daqueles que vai aos estádios? Então, a maneira como você acompanha ou consome seu clube, acredite, pode interferir na importância e no tamanho, não apenas do clube, mas do futebol como um todo. Antes era o radinho, depois a televisão entrou em campo. Do preto e branco para o colorido, do tubo para a tela plana, do analógico para o digital, para altíssima definição. Que tal a imagem que parece extraída de um videogame? Então, não só a imagem digitalizou, o mundo também. E essa indústria de conteúdo tá aí, na sua casa. Ou enquanto você se movimenta. O futebol hoje ele compete com outras formas de entretenimento, todas as possibilidades de consumo de produto. Resumindo, tá todo mundo atrás do seu tempo. E por consequência, da sua atenção, do seu dinheiro. Então, para manter a mesma força que o tornou paixão nacional, o futebol tem que seguir atraente. Mas como se faz isso com jogos mal jogados, gramados ruins, clubes endividados? Esta camisa pesada que enverga o varal! Ah, mas só entortar varal não vale mais. E não é porque tem uma camisa pesada, não é porque tem milhões de torcedores que você pode ir de qualquer jeito hoje para uma temporada. Já ouviu falar em G12? Os 4 maiores do Rio, de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul? Era um balizamento por conquistas, pelo tamanho do torcedor. Hoje o futebol engloba outras coisas, né? Para você decidir exatamente quem é mais forte do que o outro. Tá na hora de rever alguns conceitos. Se você tem um G12 hoje, no futebol brasileiro, Ceará e Fortaleza tem que fazer parte do G12. O Atlético Paranaense tem que ter o lugar dele no G12. E alguns gigantes vão ter que sair. No ranking nacional de clubes da CBF, por exemplo, há 3 de outros estados entre os 12 primeiros: Atlético Paranaense, Fortaleza e Bahia. Cruzeiro, Botafogo e Vasco estão atrás. Vasco, Botafogo, Cruzeiro estão na contramão desse futebol moderno, né? Da organização, da política equilibrada, da política saudável. Apesar de ser o único dos 3 que subiu para a primeira divisão, o Botafogo passou por aperto financeiro. Ah, tá na hora de você se ambientar a uma nova sigla. SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Novo modelo de clube-empresa. O Botafogo está bem perto de virar uma SAF. Assinou pré-contrato com o empresário John Textor, sócio do Crystal Palace, clube da Inglaterra. O Cruzeiro já virou, no anúncio que mexeu com o mundo da bola no fim do ano. O ex-jogador Ronaldo, fenômeno, comprou 90% das ações do clube por 400 milhões de reais. O Grêmio, que caiu para a Série B, não vai virar empresa por hora, mas sinaliza mudanças. O Grêmio precisa de novos modelos, o Grêmio precisa de uma reestruturação muito forte. Por outro lado, alguém pode questionar o tamanho do Atlético Paranaense? Em 2 décadas, título brasileiro, de Copa do Brasil, 2 sul-americanas e um dos estádios mais modernos do país. E será que estão pintando novas forças? Algumas surpresas faturaram vaga valiosa na Libertadores da América no último Brasileirão. Essa festa aí já tá na história. Com o 4º lugar na Série A, o Fortaleza vai disputar pela primeira vez a Libertadores. Ô, Braulio Bessa, como é que tá o passaporte? Já tá hablando espanhol? Já comprei até um cachecol, que eu acho que eu vou passar frio. Cearense de cachecol combina agora, né? O torcedor do Fortaleza, como o poeta Braulio Bessa, tem mais que encher o peito.
Eu vi meu time jogar 8 anos de Série C, rapaz, para depois ser campeão de uma Série B. Jogar uma Sul-Americana. Vou correr atrás aí nessa Libertadores, então eu não duvido mais de nada nesse tal de futebol. Não há segredo. Clubes sadios têm dívidas controladas e buscam várias fontes de receita, não apenas da televisão. Na Europa, novidade. Alguns clubes investem em moedas digitais. O PSG, por exemplo, paga parte do valor de Messi com criptomoedas. O investimento estrangeiro chegou por aqui. Em 2019, o Bragantino foi comprado por um grupo da Áustria. O resultado já apareceu. Final de Sul-Americana e vaga na Libertadores. É o início de um projeto que visa fazer uma revolução dentro de um clube pequeno do interior de São Paulo, fazendo com que, através de investimento, de trabalho, num prazo aí de 5 anos, esse clube mude completamente de patamar. Falando em patamar, nós estamos em outro patamar. Apesar da falta de grandes títulos este ano, O Flamengo ele é autossustentável, né? Se reorganizou e hoje é uma potência do futebol nacional, né? A grande potência. se a bolha dos grandes do Sul e do Sudeste foi furada, será difícil entrar na bolha do trio mais pesado do Brasil atualmente. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, vencedores dos principais títulos dos últimos anos. Vai ser difícil tirar o protagonismo desses três times. Gigantes que ficam maiores, gigantes que perdem espaço. Não vai desaparecer, porque o torcedor não deixa, mas não vai conseguir mais voltar ao ponto onde sempre esteve, onde sempre brilhou. O futebol é como a bola, gira. Essa mudança no paradigma da estrutura do futebol brasileiro, ela vai seguir na próxima década, não tem a menor dúvida disso. Ah, mas é preciso dizer que nessa nova escala de grandeza tem um negócio que dinheiro nenhum no mundo compra: a paixão. O maior time do mundo, nunca pensei diferente, já que grande é tudo aquilo que é grande dentro da gente. Afastou o Pizzi, por exemplo, que era um dos líderes do time do Benfica, por isso acabou rescindindo e agora está livre. Quem sabe pode pintar aqui no Galo, Escobar. O que seria muito legal para o futebol brasileiro ter o Jesus de volta. Obrigado, Guilherme Frossá. Bom, Guilherme Frossá. E o Cruzeiro também vai trocar de técnico, né? O clube anunciou a saída do Vanderlei Luxemburgo e mais 3 profissionais do departamento de futebol. Agora, você sabe, né? Cruzeiro sob o comando do Ronaldo, corte de gastos vai continuar e outras mudanças são aguardadas. Que crise do Cruzeiro. Dia tá agitado também na central do mercado, hein? Pedro Neville. Cadê o Pedro Neville? Tá aqui. Vai contar pra gente as novidades de hoje do mercado. Fala aí, Pedro. Tudo bem, Escobar? Como é que você tá? Boa Beleza. tarde para você que está acompanhando o Globo Esporte. O Pablo pode estar a caminho do Ceará. O Ceará busca um atacante, um camisa 9 e, segundo o presidente Robinson de Castro, quem cairia como uma luva seria justamente esse centroavante do São Paulo. Lá no fim de 2018, o São Paulo fez um esforço para contratá-lo, gastou o maior dinheiro da história para trazer um jogador para o clube do São Paulo, 26 milhões na época, mas agora o São Paulo sim poderia negociá-lo por empréstimo com o clube, desde que esse clube aceitasse arcar com 100% dos salários. Esse é o problema, porque o Ceará entende que é um jogador caro, então, apesar do sonho de ter Pablo para a próxima temporada, precisaria fazer um esforço. E enquanto o Ceará está buscando um atacante, o Fortaleza está se consolidando na defesa. Marcelo Benevenuto fica. Ele estava emprestado pelo Fortaleza, pelo Botafogo ao Fortaleza desde março, mas agora assinou o contrato até o fim de 2026. Viu, Escobar? Valeu, Pedro Neville, com as novidades do mercado. E olha, o lateral Ramon do Flamengo foi indiciado por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, naquele caso do atropelamento do entregador Jonatas Davi dos Santos, que trabalhava de bicicleta no dia 4 de dezembro. O relatório da Polícia Civil concluiu que o Ramon foi imprudente porque estava dirigindo acima de 70 km por hora, que era a velocidade máxima permitida no local. E segundo o mesmo relatório, o entregador também foi imprudente porque cruzou a pista de bicicleta.